Olá, continuando então de onde paramos sobre a classificação da matéria, nós temos as misturas, que são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, ditas, na aula passada. Então, continuando do ponto onde nós paramos, eu disse que as misturas homogêneas, elas são representadas através de duas substâncias ou mais, em que essas substâncias elas não apresentam fases, né? Elas apresentam então as fases originárias e que você não consegue perceber as fases. E as misturas heterogêneas já aparecem em fases, não é? E essa é a total diferença. Quando essas misturas homogêneas são chamadas de soluções, é quando eu tenho uma substância em pouca quantidade chamada de soluto e outra substância em maior quantidade chamada de solvente, que vai dissolver o soluto. Como o soluto ele pode ser sólido ou líquido, ele está em pouca quantidade, então nós não conseguimos distinguir a quantidade de substâncias que tem e é uma mistura homogênea também chamada de solução. Aqui eu tenho um quadro onde mostra exatamente tudo que eu falei antes, que, ou seja, a matéria, quando ela é totalmente uniforme, ela é chamada de homogênea. Quando ela é chamada de mistura heterogênea, porque apresenta fases. Quando essa mistura homogênea, ela tem composição variável, ou seja, ela pode ter mais de um elemento químico, então ela é uma mistura homogênea chamada de solução. Foi o que eu disse anteriormente. Quando ela não tem, então ela é uma substância pura. O exemplo da água, que é formada por dois elementos químicos, mas formam somente um composto, que é a água pura. Quando essa água pura ou outro composto chamado de puro pode ser separada em substâncias mais simples, por métodos que sejam físicos, então ela é um composto. Quando a substância pura ela não pode ser separada, então ela é um elemento químico. Quer ver um exemplo de um elemento químico puro? O ferro, quando em forma de reagente químico. Ele é somente átomo de ferro na forma pura. Continuando então ainda sobre as propriedades da matéria com relação às mudanças físicas e químicas, quando uma substância sofre uma mudança física, sua aparência física muda. Um exemplo é o derretimento do gelo. Um sólido é convertido em líquido e possivelmente se aquecer mais, o líquido é convertido em gás. É o que acontece na mudança de fase da água. As mudanças físicas não resultam em uma mudança de composição, ou seja, a composição da água vai ser a mesma, H2O, no estado gasoso, no estado sólido e no estado líquido. Quando uma substância muda sua composição, ela sofre uma alteração química. Quando o átomo de hidrogênio puro e o átomo de oxigênio puro reagem completamente, eles formam água pura. No frasco contendo água não há sobra de oxigênio nem de hidrogênio. E aqui eu tenho uma figura que representa perfeitamente isso. Ó. Através da combustão, eu tenho então uma mistura de gás hidrogênio e gás oxigênio, o gás oxigênio representado em vermelho, o gás hidrogênio representado em branco. Eles, de uma certa forma, se combinam quando tem uma combustão e formam água pura. Vejam que não há sobra de átomo de oxigênio e átomo de hidrogênio livres aqui. Foi o que eu tinha dito antes. Com relação ainda às propriedades da matéria, as alterações físicas e químicas, as propriedades físicas intensivas não dependem da quantidade de substância presente. O que é isso? A densidade não depende da quantidade. A densidade da água vai ser igual quando ela estiver em um tonel enorme, não é? Um vasilhame grande, ou em apenas um copo d'água ou uma gota d'água. A densidade da água vai permanecer a mesma. A temperatura também, a temperatura ambiente, a água vai ser igual dentro de uma garrafa ou dentro de um camburão de água. Vai ser a mesma temperatura. E o ponto de fusão da água, ou seja, quando ela vai se transformar em vapor, vai ser também o mesmo, tanto para uma gota quanto para uma panela cheia de água ou quanto para um tonel cheio de água. Essas propriedades são chamadas de propriedades físicas intensivas. Também tem as propriedades físicas extensivas que dependem da quantidade de substância presente. Por exemplo, a massa.
A massa de uma gota de água não vai ser igual à massa de uma garrafa de água ou de um tonel enorme de água. Elas são diferentes. Então, são exemplos de propriedades extensivas, que depende da quantidade de substância presente. O volume de água também de uma gota vai ser diferente do volume de água do oceano. Então, depende da quantidade de substância. E a pressão também é um exemplo de propriedade extensiva. No tocante ainda à separação de misturas, as misturas podem ser separadas se suas propriedades físicas são diferentes, ou seja, pontos de ebulição diferentes, pontos de fusão diferentes, enfim. Os sólidos podem ser separados dos líquidos através de uma técnica chamada de filtração, que é uma técnica física, onde eu tenho uma substância sólida dissolvida em um líquido, eu vou e jogo em um filtro, aí o que é líquido passa, o que é sólido fica no papel de filtro. O sólido é coletado em papel de filtro, e a solução chamada de filtrado passa pelo papel de filtro e é coletada em um frasco. Foi o que eu acabei de dizer. Ainda no tocante à separação de misturas, eu tenho as misturas homogêneas de líquidos que podem se separar através de destilação. É um processo químico, físico, desculpa. A destilação necessita que os diferentes líquidos tenham pontos de ebulição diferentes, ou seja, água e álcool têm pontos de ebulição diferentes. Quem vai evaporar primeiro vai ser o álcool, porque o ponto de ebulição do álcool é mais baixo que o ponto de ebulição da água. Por isso eu consigo separar um do outro. Basicamente, cada componente da mistura é fervido e coletado. A fração de um ponto de ebulição mais baixo é coletada primeiro. Foi o que eu disse. Então, eu tenho aqui um aparelho de destilador, que é esse aparelho aqui, ó. Esse aparelho aqui é chamado de destilador. Então, ele está conectado com esse balão de fundo redondo, onde esse balão de fundo redondo ele tem uma chapa chamada de manta aquecedora, e aqui embaixo eu tenho um bico de Bunsen, um bico de gás. Está fazendo com que a água evapore. Aqui dentro eu tenho água salina, água com sal. Quem vai ficar? O sal, e a água vai evaporar passando por esse sistema aqui dentro desse sistema, mas não alcança a água que está na forma vapor, tá? Ele apenas está resfriando. Tem água entrando aqui e água saindo aqui. Isso aqui está ligado com uma torneira, e a água no estado vapor, que não tem contato com essa água que está entrando e saindo, né? Ele vai cair aqui nesse outro balão coletor, balão de fundo redondo. Ambos, esse balão como esse, estão presos com umas garras, e esse suporte aqui é chamado de suporte universal. Assim também como esse, onde está prendendo o condensador. O nome desse aparelho aqui também é chamado de condensador, e esse sistema todo é chamado de separação de mistura por condensação. Tudo bem? Então aqui eu tenho a água e aqui vai ficar o sal. Consigo separar duas substâncias com pontos de ebulições diferentes. Aqui eu tenho então a separação de misturas, uma outra técnica chamada de cromatografia, mas vocês vão ver isso em uma disciplina chamada química orgânica daqui para frente, mas é uma técnica também de separação de misturas, e eu posso adiantar para vocês que isso é via um solvente que vai evaporar com bastante facilidade, e eu vou ter então as substâncias dispostas em um papel, onde eu consigo identificar quem é a substância. Basicamente é isso aí, o sistema de cromatografia. Aqui eu tenho uma imagem onde eu tenho uma proveta, a substância que se quer evaporar, e aqui um conta-gotas. Com relação às unidades de SI, existem dois tipos de unidades: as unidades fundamentais ou básicas e as unidades derivadas. Existem 7 unidades básicas no sistema SI, que são elas. Então, eu tenho massa, comprimento, tempo, temperatura, quantidade de matéria, corrente elétrica, intensidade. Aqui eu tenho o nome dessas unidades: quilograma, metro, segundo, Kelvin, mol, ampere e candela. E aqui eu tenho a abreviatura para cada um. Vejam, quilograma é representado por 2 letras minúsculas. Metro é representado por M minúsculo. Segundo, S minúsculo. Temperatura em Kelvin, um Q maiúsculo. Quantidade de matéria, mol em minúsculo. Quantidade de corrente ou corrente, ampere, representado pela letra A minúscula. E eu tenho a intensidade luminosa
é representado por CD. As potências de 10 são utilizadas por conveniência com menores ou maiores unidades no sistema SI. Mas isso é uma conversa para a gente ter na próxima aula. Eu desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo encontro. De antemão, eu digo muito obrigado a todos.